Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um momento do nosso estudo da Palavra de Deus, continuando a nossa meditação no livro de Apocalipse, se Deus quiser, hoje olhando para o capítulo 19. Mas eu gostaria de compartilhar algo com vocês que tem acontecido aí durante a nossa caminhada. Eu fiz vários estudos antes desse processo nosso de Apocalipse na área de escatologia, né, que é a área que estuda então a doutrina das últimas coisas. E tive a oportunidade, por ver pessoas ou participar de eventos, falarem sobre o assunto. Então, participei, por exemplo, de um encontro de fé reformada da Igreja Presbiteriana de Goiânia. Acompanhei toda a série que o Hernandes Dias Lopes fez na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Esses dois eventos, né, tanto esse encontro de fé reformada quanto ao estudo do Hernandes Dias Lopes, muito direcionado ao amilenismo. Eu terminei até esse ano, né, não é um curso, na verdade, é um período de preparação, né, de 2 anos, que uma das disciplinas que a gente estuda ali é escatologia, e o professor era um pastor chamado Vitor Vieira, que ele usa uma base de um pastor americano chamado Mike Bickle, que ele tem aí ele fez uma seleção de 150 capítulos que falam em seu primórdio sobre a doutrina do fim, sobre escatologia. Então ele montou toda uma ideia sobre esses 150 capítulos, que inclusive o livro de Apocalipse todo ele se enquadra, né? E eu fiz esse curso com o Vitor Vieira, que usa isso como base, também numa linha um pouco diferente. No caso da linha dele, é a linha pré-milenista histórica. A igreja que eu comecei a frequentar aí, né, e caminhei durante um bom tempo, ela tem uma linha também pré-milenista, mas aí mais a nível dispensacionalista. Então pude ouvir um pouco sobre isso também, mas sempre ouvindo, sempre participando de eventos que alguém falava a respeito. E quando nós começamos essa caminhada no livro de Apocalipse, eu tive a oportunidade de pessoalmente entrar nos textos, por meio da comunhão com o Espírito Santo, entender aquilo sem ter muito essa influência. Inclusive eu procurei e procuro ainda alguns apoios, né, para estudo, mas grande parte eu busco ler, meditar, deixar o Espírito falar aquilo que ele tem para falar. E aí a gente formou essa caminhada até então muito nessa direção. E isso tem sido maravilhoso, porque é uma descoberta muito, muito bacana, gente, muito bacana, e por isso que eu queria compartilhar com vocês isso. Penso que é um estudo para a vida. Na verdade, estudar Deus é o princípio da vida eterna, mas falando especificamente de escatologia, penso que é algo que nós podemos investir uma vida inteira, e mesmo assim ainda nós não vamos ter o entendimento pleno. Dessas linhas, por exemplo, que eu falei, que eu acompanhei, a gente percebe, por exemplo, a linha amilenista, que vai focar muito a questão do alegorismo do livro de Apocalipse, enquanto a visão pré-milenista, muito na literalidade. Não que o pré-milenismo olhe tudo de forma literal, ou o amilenismo tudo de forma figurada, de forma abstrata, né? Mas em grande parte eles olham isso, e às vezes até pode dar confusão, eles mesmos se confundirem, porque quando eu olho tudo como uma alegoria, ou grande parte como uma alegoria, eu vou poder perder alguns eventos literais que são até marcos de tempo que Deus nos dá de forma profética para entender a que ponto nós estamos da história, e principalmente a como a história está caminhando. Como também, se eu pego tudo de forma literal, talvez eu me confunda aí nessa literalidade, onde não há possibilidade, tem que ser uma interpretação alegórica, me perder no meio do caminho, né? Mas como é que a gente vai descobrir isso? Não tem jeito, é um estudo para a vida, e a gente, pela nossa limitação, tentando entender um Deus infinito, a gente vai estar sempre tendo novas perspectivas. E isso aconteceu comigo. E nessas novas perspectivas, desde o nosso primeiro estudo, eu venho conversando com Deus, venho tentando entender e venho percebendo que vai ser algo que vai acontecer durante toda
a nossa caminhada, no meu caso, na minha caminhada, e tem me incentivado muito a continuar a entender esse momento como um aspecto inicial desse estudo, que eu acho que é maravilhoso, porque é um estudo que vai nos dizer daquilo que nós, para aquilo que nós estamos caminhando e aquilo que seremos, né, para a eternidade. Então que vocês possam ter esse desejo e principalmente com muita humildade no coração, como a gente tem dito, porque tudo que a gente tem falado aqui são propostas que creio que algumas delas eu posso estar falando de forma correta, de forma assertiva, e outras não, outras posso estar, né, tendo uma interpretação errônea, mas por isso, não porque Deus não queira revelar para a gente, ou então porque é algo que não é absoluto, mas é pela nossa limitação. O que está escrito na palavra de Deus e nos estudos, nos capítulos e aqui no livro de Apocalipse que falam sobre escatologia, é uma verdade absoluta, mas nós, na nossa limitação, vamos ter dificuldade. E eu vou começar um pouquinho antes também de falar do capítulo 19, falar a que ponto eu entendo que nós estamos aqui. E essa introdução também tem a ver com isso, porque isso que eu vou falar tem a ver da forma com que eu tenho entendido esse livro, mas que provavelmente nós, durante a nossa caminhada, em dados momentos, podemos questionar. Pode ser que tem coisa correta e pode ser que tem coisa que não seja correta e a gente vai mudar de opinião. Uma delas eu já até vou declarar para vocês. Eu comecei esse estudo, por exemplo, né, eu defendo a 70ª semana como algo que vai acontecer, né, aquele período final de 7 anos onde vai estar a grande tribulação. Eu defendia, por exemplo, que a trombeta estaria no período de 3 anos e meio final, período que eu entendo ser da grande tribulação. Hoje, e meditando do que eu tenho percebido, talvez exista a possibilidade das primeiras trombetas serem num período de entrada dessa 70ª semana, não a 70ª semana, mas aquela porta que inclusive Jesus fala que a gente vive o princípio das dores, mas aquelas dores acentuadas pré-parto, né? A mulher, quando ela está a caminho de dar luz, as dores vão aumentando, 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 até o momento que ela vai realmente ter o seu bebê. Então, talvez num período como esse, né? Mas, de novo, algo que eu ainda entendo que talvez tenha que estudar muito para ter uma convicção plena a respeito. E gostaria muito que vocês pudessem sair desse momento aqui nosso, ao final do livro de Apocalipse, com o mesmo desejo que eu tenho tido no meu coração, né? Mas, para a gente entender, então, um pouquinho do momento que a gente está aqui, do capítulo 18, do capítulo 19, eu queria que a gente pudesse, mais uma vez, relembrar o período do final dos tempos, ali, o momento antes da segunda vinda de Cristo. E para isso a gente precisa olhar para alguns aspectos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, para ter esse entendimento. E acho que o primeiro ponto para isso, para esse último período, é olhar para o capítulo 9 de Daniel, que a gente, inclusive, vai entender, vai ver ali a apresentação da 70ª semana, a última semana, aquela que vai ser o período final antes da segunda vinda de Cristo, conforme a forma que eu entendo e que eu interpreto. Lembrando que tem gente, por exemplo, a visão preterista, que entende que essa semana já ocorreu, a gente respeita, não tem problema, mas da forma que eu interpreto, que é uma semana que vai vir no final ainda, a gente vai olhar para o capítulo 9. E digo isso até porque no começo do capítulo 9, nos primeiros versículos, a gente vê isso, né? O profeta Daniel orando, ele lembra lá, ou vê estudando o livro de Jeremias, que 70 anos era o tempo que Deus tinha previsto para o castigo de Israel. Então ele, na sua oração, no seu clamor, pedindo perdão para Deus, pedindo as misericórdias de Deus para que isso pudesse acontecer, ter revelação sobre isso, ele começa essa oração, e aí o anjo então vem e fala para ele que a oração foi ouvida, que ele iria contar o que iria acontecer à nação até o final, né? E aí ele dá uma divisão de tempos aí de 7 semanas, 62 semanas, depois uma última semana. E eu, ao ler essa passagem, para mim fica claro que essa última semana está no final, até porque nessa última semana
a gente vai perceber que o pecado de Israel vai ser extirpado, como a gente. E nós vamos ver um pouco isso no capítulo 19 hoje, né? Todo esse mal que existe em nós, que infelizmente ainda habita em nosso coração, um dia vai ser cessado, né? Mas que ainda não foi. Nós já podemos e temos autoridade para combatê-lo, para matá-lo todos os dias no nosso coração, mas infelizmente ele ainda está lá. Inclusive, espiritualizando um pouquinho tudo que a gente tem acompanhado, e a gente viu até o capítulo 18, conversando com Deus essa semana, ele trouxe muito essa aplicação da grande Babilônia, porque a gente fala, né, que é aquela situação, é o oposto da noiva, né, a grande prostituta, o oposto da noiva. A gente olha só para as pessoas que não têm Cristo no coração como grande prostituta, né, que se prostituem com ela, que fazem, né, as coisas impuras que ela faz. Mas Deus falando ao meu coração trouxe, cara, traz isso para dentro, internaliza isso dentro de você. Pensa que dentro de você hoje existe essa grande prostituta quanto existe a noiva. E é um combate diário seu com isso. Tudo isso por quê? Porque apesar de Cristo já ter toda a autoridade, ele precisa esperar que o seu povo seja completo, os números dos escolhidos sejam completos, para que ele possa realmente executar a justiça sobre essa grande prostituta. Mas até lá vai existir esse embate, Deus falando, você muitas vezes se prostitui com ela. Muitas vezes a gente acha que essa prostituição tem a ver com atos grandes, roubar, mentir pesadamente, adulterar e aí por diante. Mas se a gente analisar friamente, nós ainda cometemos muitos atos de impureza que muitas vezes passam batido no nosso dia a dia. E se a gente não pedir para que Deus revele, inclusive, esses pecados ocultos que a gente não percebe, a gente pode correr o risco de estar caminhando na impureza da grande prostituta, né? Por exemplo, até no nosso relacionamento com Deus, quando a gente coloca, por exemplo, uma atividade acima de Deus, o dinheiro acima de Deus, o desejo de conquista acima de Deus, é um ato de impureza, um ato movido pela essa grande prostituta, pela grande Babilônia dentro de nós ainda, e a gente precisa tomar cuidado com isso. Às vezes coisas lícitas, tá? Não só coisas que podem parecer ilícitas, até uma obra ministerial que toma o lugar de Deus pode ser algo impuro direcionado por essa grande Babilônia. Então a gente tem essa grande briga aí interna dentro de nós, mas um dia isso vai ser cessado. E voltando aqui à nossa aplicação, no capítulo 9 de Daniel, ele fala, naquela semana eu vou tirar o pecado de vocês, Deus falando lá para Daniel, e aí ele faz toda uma aplicação, no final ele fala da 70ª semana, fala que na metade dela vai ter lá, né, o cessar do sacrifício, a grande apostasia, e aí a gente vai entrar numa era, né, de perseguição para depois vir o fim. Então ele faz essa menção no 9. E nós vamos perceber, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, muito a aplicação disso, né? Eu não vou investir tempo agora nisso, porque não é o nosso objetivo. Eu prometo para vocês que num segundo momento, depois do nosso estudo de Apocalipse, eu vou investir tempo para falar especificamente sobre a 70ª semana, mas hoje só para a gente ter entendimento de menções dessa semana, né? Então, por exemplo, Daniel capítulo 7, versículo 25, fala lá o termo, um tempo, tempos e meio tempo, direcionando para a 70ª semana. Daniel, capítulo 12, versículo 11, 1290 dias, como também capítulo 12, versículo 12 de Daniel, 1335 dias. Apocalipse 12, versículo 6, 1260 dias. Apocalipse 12, versículo 14, um tempo, tempos e meio tempo. Apocalipse 13, versículo 5, 42 meses. Apocalipse 11, versículo 3 e 4. Versículo 3, né? 1260 dias. Apocalipse 11, versículo 9, né? Que diz durante 3 dias e meio. Então, passagens tanto no livro de Daniel quanto no livro de Apocalipse que nos dão a aplicação sobre a 70ª semana. E às vezes há essa interpretação, por exemplo, preterista, né, diferente do que eu tenho, exatamente porque pode ser que tenha coisas que aconteceram no passado e que eram tipologias
para aquilo que aconteceria na última semana, né? Então a gente vai falar muito lá, e muitos aplicam, por exemplo, quando Antíoco Epifânio fez a profanação lá e os judeus se revoltaram, como uma possibilidade desse cumprimento. Mas pode até ser que era um paralelo, mas eu entendo que não é a última semana, porque o pecado não foi cessado. A gente continua pecando, Israel continua pecando. Então Israel não foi restaurada como uma nação santa. Quando a gente fala de restauração de Israel, não é só uma restauração de voltar para a terra, é uma restauração de coração, onde Deus vai tirar o coração de pedra deles e colocar um coração de carne, vai tirar o nosso coração de pedra e colocar um coração de carne. Vai colocar agora a plenitude do Espírito, vai habitar a gente com a plenitude do Espírito Santo, para que a gente possa ser uma nação santa. Então é nesse sentido. Então por mais que possa haver alguma aplicação no passado, penso que tem a ver com o futuro, né? Então essa 70ª semana é a semana final, é o fim dos tempos, que é o período que a gente está aqui agora. E aí, para a gente também entender um pouquinho dessa semana e desse final, a gente vai avançar na história e no relato bíblico também por outras passagens. Uma delas, por exemplo, é Mateus, capítulo 24 e capítulo 25. Marcos, se eu não me engano, acho que é Marcos capítulo 3, se não me falha a memória. Mas eu lembro de Mateus 24 e 25, que tem a ver com um sermão escatológico de Jesus, ou seja, o sermão que Jesus faz sobre o fim dos tempos. E lá ele cita essa questão do princípio das dores, né? Vai citar a intensificação dessas dores como um sinal de que o parto está próximo, vai falar da pregação do evangelho a todos os povos, o sacrilégio, o sacrifício terrível que é feito, né? A grande apostasia, a grande tribulação e a consumação final. Então se a gente olha para Mateus 24 e Mateus 25, a gente vai perceber isso. E olhando para essas passagens, como também por tantas outras, né? Tessalonicenses, Coríntios, que fala de arrebatamento, por exemplo, a gente começa a ter uma versão do que está sendo relatado aqui em Apocalipse e de que momento nós estamos na história. Então penso que olhando para essas passagens, a gente pode ter uma ideia que vai haver uma última semana, então, antes da segunda volta de Cristo, que essa semana representa, na verdade, 7 anos. Então, cada dia da semana representa um ano profético. E esses 7 anos, eles começam, o ponto inicial, o ponto de partida para a gente, é quando o anticristo se revelar por meio de um pacto mundial. Um pacto que ele vai, junto com aqueles reis que a gente tem estudado aqui, né, ele vai se unir a esses reis e vai haver uma paz mundial, uma paz tão surreal que inclusive judeus e árabes vão viver em paz. Algo que pra gente hoje é quase que impensável, né? Vai acontecer. É uma pessoa, o último anticristo, que vai juntar todos os povos, inclusive os judeus e os árabes. E o ponto de partida é a assinatura desse pacto, inclusive autorizando e permitindo que seja construído o terceiro templo em Jerusalém. Mais uma vez, é um ponto de muita discussão, é a forma que eu entendo, respeitando quem não entende dessa forma. Tem muita, a linha milenista, por exemplo, não entende que vai acontecer dessa forma. Mas estou trazendo aqui, e por incrível que pareça, tá, gente? A nível de milênio, eu vou falar semana que vem, eu sou a milenista. Eu entendo ser mais a cultura milenista. Mas nesse ponto eu acho que ainda vai acontecer. E nós vamos construir essa ideia juntos. Mas aqui eu penso que vai ter, então, a reconstrução do terceiro templo, né? E durante 3 anos e meio, o mundo que é regido pela Grande Babilônia, vai viver em paz, exceto os cristãos que verdadeiramente reconhecerão que é o anticristo e não vão se dobrar a ele, esses sim vão sofrer perseguição, mas o mundo, né, em geral, que não tem o seu nome escrito no livro da vida até aquele momento, vai seguir esse anticristo e vai viver em paz. No final desses 3 anos e meio, vai haver então essa profanação do templo, né? Vai se cessar o sacrifício. Esse anticristo, ele vai fazer um sacrilégio terrível numa ala do templo, e aí os judeus vão cair em si. Eles vão perceber, esse cara enganou a gente. Por quê? Porque o sacrilégio no templo, né? O cessar do sacrifício vai ser o ponto de chamar a atenção deles. E nesse ponto, entendo que até
falamos lá na época dos 144 mil de Israel, vai haver um grande avivamento de Israel, porque Israel vai ler o Novo Testamento, por meio das testemunhas e do testemunho dos cristãos, vai perceber que o Novo Testamento já falava sobre isso. E aí eles vão entender que Jesus Cristo é o Messias. Aí vai ter um grande avivamento de Israel. Sendo que, nos próximos 3 anos e meio, Israel e igreja se unindo, só que aí começa o período aí que eu entendo ser o período crítico, né? Que é o período da grande tribulação, de grande perseguição, né, do povo de Deus por meio, né, dos seus inimigos, mas também tudo sendo, né, as últimas trombetas sendo derramadas, as taças da ira nesse momento também, Deus tentando mostrar para o homem que ainda tinha chance de arrependimento, mas ao invés deles se arrependerem, eles blasfemam ainda mais o nome de Deus, até chegar no momento, né, que termina esse período, a maldade do homem chega a tal ponto que Deus dá fim e começa a proferir a grande sentença aí, né? Nesse momento, nós percebemos também que é o momento da segunda vinda, é quando os mortos vão voltar com Cristo, os mortos assim, né? Aqueles que morreram em Cristo vão voltar com ele, os que estão aqui vão ser arrebatados, vai ter aquela grande batalha e vai acontecer tudo isso que está acontecendo e nós estamos nesse final aqui, né? Nós vimos então, aí é quando se estivesse entrando no capítulo 17, que inclusive na forma que nós estamos aplicando o livro de Apocalipse, né, como um grande julgamento, é a hora que Deus está julgando essa grande prostituta, em contraste com a igreja, nós vamos ver esse contraste muito forte, muito latente hoje no capítulo 19, mas ele está julgando essa grande prostituta, isso é lá no final, e nós percebemos ali, né, a queda dela, a queda da grande Babilônia, no capítulo 18, vimos até o trecho lá que caiu em 1 hora, e aqueles que seguiam os reis, os servos, todos os comerciantes, os negociantes, todos aqueles que seguiam a grande Babilônia choram, lamentam e ficam amedrontados. Afinal de contas, chegou o juízo de Deus sobre eles, né? E percebemos muito a ênfase na questão de como eles perseguiram os profetas, os santos, e como Deus então agora está vingando eles. E aí a gente entra no capítulo 19, então, que é o capítulo que nós vamos estudar hoje. Tá? Então, até aqui uma grande introdução, mas para a gente ter esse entendimento de tudo, né? Mas para começar, vamos orar, pedir a orientação de Deus para que a gente possa aproveitar esse momento da melhor maneira possível. Papai, muito obrigado por mais um período que podemos nos debruçar diante da Tua Palavra, ter a Tua presença nos enchendo, nos capacitando, nos direcionando. Que Seu Espírito nos dirija em todos os atos, tanto ao falar, ao ouvir, ao trazer a aplicação, o entendimento, para que nós possamos sair engrandecidos desse momento. Por favor, nos dirija, é o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, vamos lá? Eu vou ler, hoje eu não vou ler direto não, porque a introdução foi um pouco grande, se eu ler direto não vai dar tempo, né? Então eu vou indo passagem por passagem e eu vou começar do versículo 1 ao versículo 3, então, Apocalipse 19, versículo 1 ao versículo 3. Depois disso, ouvi no céu algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou: Aleluia! A fumaça dela vem e sobe para todo o sempre. Então, ele começa essa passagem, né, falando depois disso o quê? Depois da condenação e da queda da grande Babilônia. Então, em contraste com a queda dela e o choro, o lamento e o amedrontamento daqueles que seguiam a grande Babilônia, aqui nós percebemos o céu em festa, a igreja em festa e aqueles que foram perseguidos, né, também rendendo glória a Deus, dando aleluia para ele, né? Porque a salvação deles e a contemplação da glória e do poder de Deus agora são vistos por meio do julgamento da grande Babilônia e da sua queda. Agora todos os povos, todas as raças, todas as tribos, todas as nações, todos os habitantes, toda a criação podem perceber
a glória de Deus por meio desse julgamento, né? Só lembrando que aqui João volta para o céu, então ele está nessa dinâmica de ver o que está acontecendo lá no grande julgamento, mas aqui ele volta, né? Ele fala, depois disso ouvi no céu, ou seja, ele está tendo a visão aqui novamente da sala do trono de Deus. Então uma coisa importante para a gente é ter essa noção desse contraste da grande prostituta e da angústia dos seus seguidores, em contraste com a festa no céu e o louvor que a igreja está dando para Deus. Isso é importante, gente, porque muitas vezes a gente vai precisar disso como motivo, né? Porque às vezes parece que a grande prostituta está perseverando, mas a gente precisa ter em mente que no final ela vai cair. No final a festa não vai ser aqui deles, a festa vai ser no céu. E a gente precisa, né, ter esse entendimento. E percebemos aqui, uma coisa legal até para a gente falar, não sei se todos sabem, né? O significado de aleluia. Então toda vez que a gente fala aleluia, o que nós estamos falando? Louvai a Deus, né? Uma outra, louvai a Deus, né? Como sentido primário, ou então um canto de alegria, ou um canto de ação de graças. Então a gente percebe aqui mais uma vez, como nós já temos dito em outras vezes, a festa no céu rendendo graças a Deus, louvando o nome do Senhor por sua justiça. Isso também é algo que deve nos motivar muito no coração, porque muitas vezes parece que Deus não está agindo, que Ele não vai, né, executar a justiça. Inclusive a gente vê lá no início do livro os santos falando, até quando, Senhor? Mas Deus está esperando com muita paciência, com muita longanimidade, o número dos escolhidos ser completo, para depois executar a justiça. Mas um dia Ele vai executar a justiça. E um dia todo mundo vai louvar o nome dEle, né? Percebemos aqui, né, o reconhecimento da igreja em relação à salvação que Deus dá para ela. E aqui é um dado importante para a gente, porque a gente não pode esquecer que nós éramos, e Efésios 2 vai falar muito isso, filhos de Satanás. Éramos guiados pela grande prostituta, mas Deus foi lá e nos salvou. Então eu penso que essa festa no céu tem muito disso também. Não é só festa nesse sentido, né? Da gente olhar e ver os outros lá, ah, ele se ferrou, ele me seguiu, ele me perseguiu e ele se ferrou. Não, mas também da gente olhar e falar, nossa, eu era daquele lado e agora estou desse lado, pelas misericórdias de Deus. Então eu rendo louvor para Ele pela salvação que me foi dada, por seu poder, por sua glória nessa direção. Isso, gente, é um sentido de júbilo muito grande. Quanto mais a gente reconhece isso no nosso coração, que nós éramos da grande prostituta, que nós éramos da grande Babilônia e hoje somos noiva e hoje somos de Cristo, é algo que deve trazer muita alegria e muita gratidão no nosso coração. E por isso que todo momento que a gente volta para o céu, a gente vê os 4 seres viventes, os 24 anciãos, todos que estão ali adorando a Deus por isso, porque tudo isso vem das suas misericórdias e vem da sua graça, né? Inclusive ele continua essa passagem aqui falando, né, que corrompia toda a terra com sua prostituição, ou seja, essa grande Babilônia lá no Jardim do Éden, quando ela é estabelecida, né, quando Adão peca junto com Eva, essa corrupção invade todos nós e Deus foi lá e nos tirou disso, né? Percebemos aqui também nessa passagem, mais uma vez, Deus enfatizando que o sangue derramado pelos seus servos vai ser julgado. Então, Deus está vendo. Pode parecer que eles estão morrendo em vão, pode parecer que a grande prostituta está prosperando, mas cada gota de sangue derramada de um servo vai ser cobrada, vai ser vingada. E olha quantas vezes a gente tem ouvido isso, capítulo 17, capítulo 18, para deixar muito claro, a morte de ninguém é em vão. E Deus vai retribuir aqueles que praticaram o mal conforme o mal que eles praticaram, né? E percebemos aqui a fumaça dela sendo queimada eternamente, né? Então a fumaça dela que vem sobe para todo sempre, mostrando que esse vai ser um castigo eterno. A grande Babilônia, como o falso profeta, como o anticristo, quanto seus seguidores, quanto Satanás vão ser lançados no lago de fogo e queimarão eternamente. E esse fogo que sobe, essa fumaça que sobe, vai ser o outorgar de Deus da sua justiça.
e nós vamos estar olhando para isso para sempre, né? Avançando no versículo 4, nós percebemos, né, os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, e exclamavam, amém, aleluia. Então vimos multidão, os 24 anciãos, os seres, os 4 seres viventes. Então essa festa no céu, de novo, festa que a gente está vendo desde lá do começo do livro de Apocalipse, porque é um povo que agora percebe e reconhece a salvação de Deus, reconhece o seu poder e a sua glória. No versículo 5, né, nós vemos, então veio do trono uma voz conclamando, louvem ao nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos quanto grandes. Aqui me parece até, às vezes acontece isso na liturgia de algumas igrejas, né, um ato responsivo, né, o pastor fala e o povo repete, aqui quase que Deus falando, ou um ser lá, um anjo falando, né? Olha, louvem ao nosso Deus, a todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tantos pequenos, e a gente retribuindo, né? Amém, aleluia. Quase que um ato litúrgico ali, né? No céu, para declarar a glória de Deus, declarar o seu poder, declarar, né? A sua majestade, o seu poder. E no versículo 6 e no versículo 8 nós vamos perceber essa resposta, né? Então ele fala lá, né? Então eu ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como um estrondo de muitas águas e de fortes trovões, que bradava, aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado de vestir linho fino, brilhante e puro. Linho fino são os atos justos dos santos. E aqui, gente, um dado importantíssimo. Então, nesse ato responsivo, nosso, aleluia, ele reina, ele está conosco, mas aqui um chamado para um regozijo, para uma alegria, porque chegou o casamento. Deus às vezes usa essas imagens, pelo contrário, né, são atos reais que Deus criou certas coisas para nos mostrar o quão boas são essas coisas, e ele usa aqui o fato do casamento como um ato para nos mostrar esse momento. O casamento é uma situação de muita alegria, de muita espera pelos noivos, né, de muito desejo dos noivos, um momento muito feliz, um casamento normal, né? Lógico que a gente sabe que hoje tem, ou tinha-se na época, muitos casamentos, né, arranjados, que não era assim, mas um casamento verdadeiro tem muito disso, né? Esse desejo, esse anseio. Mas aqui tem algo que mais do que isso, esse desejo, esse anseio, essa coisa que a gente deve nutrir no nosso coração de espera, de desejo, é algo tão maravilhoso que nós, gente, neste grande dia, seremos vestidos de linho fino, brilhante e puro. E aí ele fala que esse linho fino, né, que é puro e brilhante, eles são atos justos. Esse é o grande dia que eu falei lá, que o pecado vai deixar de existir. Todo mal que a gente não quer praticar e pratica hoje, como Paulo fala pra gente em Romanos, nós não vamos ter mais problema. Essa parte nossa ainda que carrega essa grande prostituta, essa grande Babilônia dentro de nós vai ser morta, vai ser extirpada, vai ser tirada fora. Nós vamos ter a plenitude do Espírito, nós vamos receber um coração de carne, nós vamos praticar 100% da justiça, da fidelidade e do amor de Deus, porque o Espírito Santo vai ser esse que vai nos revestir de ponta a ponto de sermos justos. Olha que coisa fantástica essa questão do casamento, olha... Veja, eu estou tentando, falta até palavras, porque se a gente desejar o nosso casamento aqui mundano é algo tão maravilhoso, imagina esse grande dia, que nós não vamos mais praticar o mal, não vai ter mais essa condição de a gente escolher, de querer ou não, porque Deus vai nos purificar, Deus vai nos vestir de santidade, Deus vai nos vestir de justiça, de verdade, de amor. Nós não vamos mais sofrer porque o Espírito vai nos dirigir. Nós seremos plenos do Espírito Santo, teremos um coração como o coração de Deus verdadeiramente.
Esse é o desejo do nosso casamento, gente. Isso é algo que deve nos mover, isso é algo que nós devemos gastar nossa vida para isso, Olha que falta palavras para a gente poder encontrar algo maravilhoso como isso. Tamanho esse regozijemos deve ser algo que explode o nosso coração. Não precisa ser nesse momento não, já pode ser isso hoje. A gente já pode começar a ter esse entendimento. Eu não sei vocês, mas muitas coisas às vezes a gente não quer fazer, a gente sabe que é mal, né? E a gente acaba fazendo errado. E não estou falando de coisas grandes, às vezes, por exemplo, o desejo que eu não tenho de orar, aquele dia eu vou querer orar. O desejo de abraçar meu próximo, indiferente da condição dele, eu vou fazer. Porque já não vai ser mais eu vivendo por mim, mas é o Espírito de Deus habitando em nós, e nós vivendo nós. Nós com Cristo, nós com nós com Deus Pai, com Espírito Santo. Dá para entender isso? É algo assim maravilhoso, é isso que ele está falando. Cara, regozijem-se, porque vocês vão ser vestidos de linho. Vocês vão ser, a gente tem falado da santidade da igreja, da maturidade que a igreja que Cristo vai casar vai ter. É isso. É uma maturidade que vai vir do próprio Deus, que vai extirpar qualquer resquício da grande prostituta dentro de nós. Essa grande prostituta que ainda tem resquícios no nosso coração vai ser extirpada. E nós vamos ser virgens de novo, no sentido figurado da coisa, puros de novo, pelo Espírito habitando em nós. Que esse seja o nosso desejo. Tem que ser o nosso desejo. Mas continuando, versículo 9, versículo 10. E o anjo me disse, escreva, felizes aqueles que são convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas são palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Gente, aí ele fala tudo isso, fala do casamento e fala, cara, bem-aventurado, feliz. É aquele que é escolhido, é aquele que é convidado, é aquele que vai ser purificado, é aquele que vive tudo isso, é aquele que vai ser transformado. Vai ser numa felicidade muito grande. E o próprio Deus testifica disso, é verdade, testifica por Jesus e testifica pelo Espírito a nós, né? Ele fala uma coisa interessante aqui, João, ao ouvir todas essas coisas, ele cai, versículo 10, então caí aos seus pés para adorá-lo. Olha, gente, profeta caindo ali de novo, imagina como não foi. Uma visão para ele ali fantástica, ele viu, né? Ele teve essa visão ainda vivo daquilo que estava acontecendo e só sobrou uma coisa, se prostrar. Depois de ver isso, só restou uma coisa, cair de joelho no chão. Ele, coitado, ele caiu errado, ele caiu pro anjo. O anjo fala, não, é Deus. Mas só para mostrar pra gente quão maravilhoso é tudo isso, a ponto do apóstolo cair de joelho em terra para adorar a Deus. E aí ele fala, né, o anjo que estava falando com ele, João caiu para se prostrar, não se prostre para mim, vocês vão se prostrar para Deus, porque é ele. Quem faz toda a obra é ele, né? Inclusive aqui o anjo fala mais ou menos qual é a função de um anjo, né? Eu sou conservo seu e dos seus irmãos. Eu não sou nada, eu sou só um conservo. Nada no sentido assim de fazer a obra de Deus, né? Não sou eu que faço, não é a mim que você deve adorar, eu sou só conservo. Você deve adorar a Deus e ao seu Cristo. É eles que merecem todo louvor e adoração. E o testemunho de Cristo é o espírito da profecia. Aqui, pensando que seria isso, né? O que seria o espírito da profecia? Gente, o que vai ser a gente como noiva? Como Cristo foi. Nós vamos ter a plenitude de Cristo em nós, porque Cristo, quando aqui esteve, fez o que fez pela plenitude de Espírito, do Espírito Santo. E é a mesma plenitude que nós teremos nesse grande dia. Então os atos de Jesus vão ser os atos que nós vamos fazer. Porque o mesmo Espírito que habitou em Cristo e que habita para permitir que ele, como homem, faça o que ele faz, é o Espírito que habita em nós.
a ponto de Cristo, que era unigênito, se tornar o primogênito. O que quer dizer isso? Ele era unigênito, único, uni. Agora ele é de primeiro, porque vai vir uma turma depois. Né? O gênito de gerado, né? O único gerado, mas agora ele passa a ser primogênito, porque nós hoje no Espírito somos gerados em Deus. Deus fala, né, para Nicodemos, Jesus fala para Nicodemos, para você entrar no reino do céu, Nicodemos, você precisa morrer, não tem como. Se você não morrer e nascer de novo, você não entra. Por quê? Porque agora nós não somos mais geração de Adão, nós somos geração de Deus do Espírito Santo. E por meio dessa geração, no Espírito agora, fazemos parte da mesma geração de Cristo. Então ele deixa de ser unigênito para ser primogênito. Ele é o primeiro de uma raça que ele está criando, que é a noiva, que é uma raça igual a ele. Por isso o Espírito da profecia. Avançando do versículo 11 ao versículo 16, vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chama de fogo e sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece, e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos do linho fino, branco e puro, e montados dos seus cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cedro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E o seu manto e em sua coxa está escrito um nome, Rei dos Reis e Senhor, este nome, né? Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então aqui, gente, até aqui nós vimos a sentença da grande prostituta, esse regozijar no céu, essa festa no céu, pela queda da grande Babilônia, da grande prostituta, mas a partir do versículo 11 vai haver uma virada agora para o anticristo e o falso profeta, que se Deus proferiu a sentença da grande Babilônia, agora vai proferir a sentença para o anticristo e para o falso profeta. Mas antes disso, ele vai apresentar aquele que vai aplicar a sentença nos dois. E ele fala aqui, né, o cavaleiro branco, que eu entendo inclusive ser o mesmo cavaleiro do primeiro selo, e ele fala aqui as palavras até para, primeiro, as características do cavaleiro e também para linkar com as mesmas características que a gente vê no capítulo 1, né? Fiel e verdadeiro, guerreia com justiça, seus olhos são como chama de fogo, em sua cabeça muitas coroas, ele tem um nome que só ele conhece, mas o seu nome também é a palavra de Deus, no seu manto tem lá escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele tem um exército, esse exército é vestido com linho puro, branco, linho fino, branco e puro, que também tem cavalos, aqui também já falando da tua noiva, que é o que falou há pouco. Então, está dando as características aqui daqueles que vão, do Cristo e do seu povo, que vão executar justiça no anticristo e no falso profeta. Um dado bacana aqui pra gente é que a gente percebe que ele fala aqui o texto, tem um nome que só ele conhece, né? E aí a gente começa a pensar, poxa, mas o que quer dizer, né? É um nome que só ele conhece. E no versículo seguinte ele fala, o seu nome é Palavra de Deus. Como também no versículo 16 ele fala, ele tem no manto que está escrito esse nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, como é que a gente pode entender o que significa o nome que só ele conhece? Aqui, gente, penso que tem a ver com essa questão de o nome representava aquilo que as pessoas eram, né? Por exemplo, Jacó, que era o enganador, depois foi Israel, aquele que lutou com Deus e venceu, né? Esaú, que é o vermelho lá, e daí Edom, né? Que era também. Então, o nome nessa época aqui tinha a ver com as atitudes, o perfil, não é perfil, né? A essência, o que a pessoa representava ali, né? E quando ele fala que é um nome que só ele conhece, e depois ele fala que é a palavra de Deus, e aí quando ele fala aqui que é a palavra de Deus, eu penso que João está linkando principalmente do Logos, né? Que é o que ele fala em João 1, né? No capítulo 1, que ele era o Logos de Deus, a palavra, o verbo encarnado de Deus. Penso que ele está linkando a isso. O que ele quer dizer? Que só Jesus sabe o que é ser verbo de Deus. Só ele conhece, né, conhecendo o seu nome, só ele conhece
efetivamente aquilo que ele faz, o que ele é. Ele é o único que viu Deus, ele é o único que reflete Deus plenamente. Nós vamos refletir um dia pelo Espírito habitando em nós, e ele também, mas ele viu o Pai, ele sabe o que o Pai faz. Se a gente quer conhecer o Pai, a gente tem que conhecer por ele. Então quando eu penso que ele fala aqui que é um nome que só ele conhece, é que só ele sabe o que é ser o unigênito e depois o primogênito de Deus, né? Por isso, porque depois a gente vê que dá o nome dele é a palavra de Deus, então a gente já sabe qual que é o nome dele, mas é nesse sentido, de entender que só ele sabe, né, o que é o nome dele. Legal que, de novo, a gente vai olhar para as características que a gente vê dele aqui, lembrando que é importante vocês verem a apresentação do capítulo 1, porque lá a gente detalha melhor, mas quando ele fala fiel e verdadeiro, por exemplo, é o oposto de tudo que é o comandante da Grande Babilônia, né? Que é infiel e mentiroso, né? A justiça que ele tem, a ponto de só ele ser justo para julgar as nações, ninguém mais tem poder e justiça para poder julgar, os olhos como chama de fogo, muito nessa direção de fogo consumidor, de justiça também, né? Na sua cabeça muitas coroas, até penso que tem muito a ver com isso, do significado de Jesus ser o rei dos reis. Autoridade máxima, né? Não tem autoridade maior que a de Jesus, né? Então a gente percebe isso, né? E aqui um dado importante que ele fala que o seu manto é tingido de sangue, e aqui tem a ver muito com essa questão da sua vingança. A gente viu até em Apocalipse 14, né? Que fala que ele vai pisar lá no lagar da ira de Deus, o sangue dos seus inimigos, né, a ponto de subir até o freio dos cavalos. E esse manto dele tingido de sangue tem a ver com essa justiça, como também, isso uma possibilidade, mas também com uma possibilidade muito forte do seu próprio sacrifício. Porque hoje, se ele tem essa condição de reinar e de ter autoridade, foi porque ele venceu a morte por meio do seu próprio sacrifício, entregando o seu corpo, entregando o seu sangue na cruz por nós, né? Então, esse manto tingido muito nessa direção. Mas, só para a gente poder avançar aqui, então nós percebemos, antes deles falarem, de João falar da sentença para o anticristo e para o falso profeta, desculpa, ele apresenta, então, aquele que vai trazer a justiça. E aí vemos então a passagem do versículo 17 e 18, que diz assim: vi um anjo que estava de pé no sol e que clamava em alta voz todas as aves, que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então aqui nós percebemos esse chamado, né? Depois de apresentar aqueles que vão exercer a justiça e a sentença, ele fala: venham todos para vocês verem o grande banquete de Deus, que vai ser essa vingança, onde Deus vai retribuir para o anticristo, para o falso profeta e para todos aqueles que fizeram mal, se prostituindo para a Grande Babilônia, reis, generais, poderosos, a justiça deles. Então Deus chama toda a criação para isso, né? Para mostrar o julgamento dos homens. Versículo 19, então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. O alento final da besta e do seu povo aqui, né? Das bestas, né, no caso. Então eles tentando reunir um exército, achando que existe chance de guerrear contra Jesus, contra o seu povo. Então eles se juntam, dando pra gente essa aplicação da última grande guerra que a gente tem dito, né, a grande batalha do Armagedon aí, onde vai ter uma guerra que o anticristo, o falso profeta, todos aqueles que fazem aliança com ele vão guerrear contra Jesus e os seus escolhidos, né? Então esse período aqui agora do versículo 19 tem a ver com esse momento dessa grande guerra, mas nós vamos perceber no versículo 21, versículo 20 e 21, o desfecho, né? Então, Apocalipse 19, dos versículos 20 a 21, nos diz assim: mas a besta foi presa e com ela o falso profeta, que havia
realizado sinais miraculosos em nome dela, e com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com a carne deles. Então aqui nós percebemos a sentença da besta, a sentença das bestas, né? O anticristo, o falso profeta, e também a morte de todos aqueles que seguiram eles. Não é a sentença final deles ainda, porque no capítulo seguinte eles vão passar pelo grande trono branco. Mas aqui nós já percebemos a morte deles. Então percebemos no capítulo 17, capítulo 18, a queda da grande Babilônia, a sentença dela, e agora percebemos a sentença do anticristo, do falso profeta e do povo que segue a eles. Se a grande Babilônia caiu em uma hora, caiu muito rápido, não diferente vai ser uma guerra muito simples, né? Porque a gente percebe já de cara que o anticristo e o falso profeta, os dois foram lançados vivos, olha que interessante, vivos no lago de fogo, de forma muito tranquila. E ele ainda realça aqui, né? Sabe, esses dois, a besta e o falso profeta, aquele que realizava sinais miraculosos, que enganou inclusive muita gente, que fez com que muita gente recebesse a marca da besta, sabe esse que todo mundo achava que era, não sobra nem para o sopro de Jesus. Em outras passagens a gente vê, né, o sopro de Jesus aí, né? Então nós percebemos aqui, só um instante, nós percebemos que mesmo diante de possível poder que eles demonstrem, não chega nem perto aí da guerra de Jesus. E também, por fim, todos aqueles que seguiram eles também mortos, morrendo aqui e sendo, esse termo, né? Eles sendo, as aves se fartando com a carne deles, tipo um negócio de carniça assim, né? Da putrefação do seu corpo, algo assim tenebroso para todos aqueles que têm a marca da besta e não têm o nome escrito ali no livro da vida, mostrando aqui a queda deles também, né? Então mostrando esse império do mal sendo desmantelado. Então a gente chega até aqui, né, sendo desmantelado até esses, né, a grande prostituta, o falso profeta e o anticristo, e o povo, faltando então Satanás, que é o que a gente vai ver no capítulo da semana que vem. Gente, era isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês possam, né, aplicar tudo isso, perceber o poder de Deus agindo na vida nossa por meio da salvação que nós vimos, e principalmente em julgar a grande Babilônia, o falso profeta, o anticristo e todos os seus seguidores, mostrando que vale a pena prosperar, vale a pena, prosperar não é a palavra, né? Perseverar em Cristo, porque o final, mais do que qualquer coisa que possa acontecer aqui, qualquer sofrimento, qualquer queda, qualquer coisa, o final desses vai ser tenebroso. E nós, com nomes escritos no livro da vida, pelo contrário, seremos tidos como noiva e poderemos viver de forma pura, santa e totalmente direcionada pelo Espírito Santo. Esse que deve ser o nosso grande desejo. Mais uma vez, que a gente possa se regozijar com isso, se entregar a essa perfeição, a esse casamento, a esse noivado, em espírito e em verdade, porque é isso que é mais importante para a gente, e que caminhemos nessa direção. Amém? Eu vou orar então finalizando, e a semana que vem nos vemos de novo. Papai, muito obrigado por mais esse momento, por esse dia, por esta semana e por este estudo, que nós possamos transformar o nosso coração nas verdades que o Senhor nos tem apresentado e possamos parecer com Cristo cada vez mais. Entregamos a nossa semana nas tuas mãos, que nós possamos seguir os teus caminhos, possamos glorificar o teu nome e que na semana que vem possamos estar estudando de novo para aprendermos mais do Senhor. Por favor, dirija as nossas vidas, é o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
Tchau, gente. Obrigado. Forte abraço. Até a semana que vem.